Boa noite, a paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana, e eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? E a palavra se encontra em Isaías, capítulo 61 e o versículo 1. Amém, meus irmãos? Isaías, capítulo 61 e o versículo 1. Quem tiver Bíblia e quiser acompanhar, meus irmãos. E depois da palavra, a irmã Tatiana vai deixar um louvor para os meus irmãos, e eu creio que Deus vai falar com meus irmãos através da palavra e através do louvor. Amém, meus irmãos? Vamos lá, meus irmãos? Isaías capítulo 61 e o versículo 1. Quem tiver Bíblia e quiser acompanhar a irmã Tatiana, vem, meus irmãos, que diz assim: O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas. Aos mansos enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Só até aqui, meus irmãos. Que Deus está falando para você nessa noite, meus irmãos. Que Ele ungiu a mim e a você, meus irmãos. Para pregar a palavra dele, meus irmãos. Para falar do amor dele, meus irmãos. Que você não se acovarde, meus irmãos. Porque Deus conta com os corajosos. E nessa noite, meus irmãos, quando Deus, meus irmãos, querer usar a mim e a você, meus irmãos, para falar para alguém, meus irmãos, para entregar uma palavra, que você entregue, meus irmãos. Porque tem muitas pessoas, meus irmãos, que estão por aí, meus irmãos, presos, acorrentados, meus irmãos, algemados, sem força, meus irmãos, para sair do cárcere. E quando Deus, meus irmãos, querer usar a mim a você para falar, para entregar, né, da parte dele, que você entregue, meus irmãos, que você não tenha medo. Porque através de mim, da tua boca, meu irmão, Deus usando a mim a você, Deus ele vai libertar pessoas, Deus ele vai salvar, Deus ele vai curar, meus irmãos. E nessa noite, meus irmãos, Deus ele conta com os corajosos e não com os covardes, meus irmãos. Porque Deus ele ungiu a mim a você, meus irmãos. Para que você venha falar do amor dele, para que você venha pregar a palavra dele, para que você venha dar uma palavra para o seu irmão. Muitas pessoas, meus irmãos, se conta por aí, meus irmãos, preso, né? Precisando ouvir uma palavra, meus irmãos. Porque através de uma palavra, meus irmãos, muitas pessoas vão ser libertas, meus irmãos. Muitas pessoas vão receber cura, meus irmãos, vai ser curada. Porque a palavra, ela cura, a palavra liberta, a palavra, ela salva, meus irmãos. E nessa noite, meus irmãos, Deus, ele conta comigo, com você. Porque ele ungiu a mim a você, meus irmãos. E ele conta comigo, com você. Ele ungiu a mim a você para que você venha falar do amor dele. Para que você, quando vê as pessoas, meus irmãos, na rua, você não se envergonhe de falar do amor de Deus. Você fale, meus irmãos. Quando Deus tocar em mim, você, quando Deus pedir para você entregar uma palavra, que você fale. Você não tenha vergonha, você não tenha medo. Porque Deus, ele conta com os corajosos, meus irmãos. E que você não tenha vergonha de falar do amor do seu pai. Você fale do amor dele, meus irmãos. Independente de onde você esteja, fale do amor dele. Dê uma palavra para o seu irmão. Que através de uma palavra, meus irmãos, Deus vai libertar, Deus ele vai curar, Deus ele vai salvar. E que você não tenha vergonha, meus irmãos, de falar do amor de Deus. Por onde você passar, meus irmãos, que Deus quiser usar a você, que você se permita ser usado. E onde ele mandar eu e você ir, que você vá. Você não tenha medo, meus irmãos. Porque quando Deus ele manda você entregar algo, ele vai na nossa frente. Ele se responsabiliza por mim, por você. E que você não tenha medo, que você não tema, meus irmãos. Porque Deus elogia a mim e a você, para pregar a palavra dele, para falar do amor dele. Porque através de mim, de você, meus irmãos, Deus ele vai curar, Deus ele vai libertar, Deus ele vai salvar, meus irmãos. E ele conta comigo, com você nessa noite, meus irmãos. E que você se permita ser usado pelo seu Pai, meus irmãos. Porque ele deu a mim a você espírito de ousadia e não foi espírito de temor, meus irmãos. Que você não se vergonhe, meus irmãos, de abrir a boca e falar do amor de Deus. Porque muitas pessoas estão por aí, meus irmãos, pensando de uma palavra, pensando de um abraço. E quando Deus quiser usar a mim a você, meus irmãos, para dar um abraço em alguém, para dar uma palavra, que você fale, meus irmãos. Porque tem muitas pessoas que estão por aí, meus irmãos, pensando de uma palavra, não tem ninguém para dar uma palavra para ela, pensando de um abraço e não tem ninguém para abraçar, meus irmãos. Mas quando Deus enviar a mim a você, meus irmãos, em algum lugar, para dar um abraço em alguma pessoa, para dar uma palavra, que você vá, meus irmãos. Porque quando Deus manda, meus irmãos, ele sabe por quê. Porque através de uma palavra, meus irmãos, né, que Deus quer falar, meus irmãos, a palavra ela tem poder, ela liberta, ela cura, ela salva, meus irmãos. Muitas das vezes, para você, uma palavra não pode, né, significar nada. Só uma palavra. Mas para quem está precisando, meus irmãos, é muita coisa. Para quem precisa, meus irmãos, é muita coisa, uma palavra. E quando Deus manda, meus irmãos, ele sabe por quê. Quando Deus enviar a mim a você, ele sabe, meus irmãos. Porque Deus ele não é endereço, não. E quando ele mandar você, né, ir a algum lugar, você vá, meus irmãos. Porque ele sabe o que o filho dele está precisando. Ele sabe o que o filho dele está necessitando. E muitas das vezes, meus irmãos, tem muitas pessoas por aí que precisam só de uma palavra, precisam de um abraço. E não tem ninguém para dar uma palavra para eles. Não tem ninguém para dar um abraço. Mas quando Deus enviar a mim a você, meus irmãos, para ir até algum lugar, você vá. Você não tenha medo. Porque os covardes que voltam, meus irmãos.
E Deus conta comigo, com você, meus irmãos, com os corajosos. Porque Deus, Ele conta, meus irmãos, com os seus melhores soldados. Que você não se envergonhe, meus irmãos, de falar do amor do seu Pai. Onde quer que seja, meus irmãos, que você tiver, que Deus quiser usar a mim a você, que você se permita ser usado por mim e por você. Porque Ele ungiu a mim a você, meus irmãos. Foi para pregar a palavra dEle, para falar do amor dEle. Ele beijo, ele beijo. E tem muitas pessoas por aí, meus irmãos, que estão presos, meus irmãos, que estão algemados, né? Que estão acorrentados. E só uma palavra, meus irmãos, que você falar, vai libertar, vai curar. Oh, aleluia, vai salvar, meus irmãos. Porque Deus, Ele ungiu a mim e a você, meus irmãos, para falar do amor dEle. Ele beijo, ele beijo. Ele beijo, ele beijo. E quando Ele mandar, meus irmãos, e você ir em algum lugar, você vai, meus irmãos. Você faça a vontade do seu Pai, você escuta a voz dEle. Ele beijo, que através de mim e de você, meus irmãos, Deus, Ele vai curar, Deus, Ele vai libertar, Ele vai salvar, meus irmãos. E que você abra a sua boca, meus irmãos. Que você não tenha medo. Porque Deus conta com os corajosos, meus irmãos. Ele ungiu a você para falar do amor dEle. E que você não tenha medo, meus irmãos. Você faça o que o seu Pai manda. Que você não tenha vergonha, meus irmãos. Não se envergonhe de falar do amor do seu Pai. Onde quer que seja, meus irmãos. Que Ele quiser usar a você, que você se permita ser usado. Porque Ele deu a mim a você, meus irmãos, espírito de ousadia. Não foi espírito de temor. E Ele conta com os corajosos, meus irmãos. Ele bebê, ele bebê. Ele bebê, ele bebê, ele bebê. Ele bebê. E nessa noite, meus irmãos, Deus está entrando com cura, meus irmãos. Deus está entrando com libertação. Deus está salvando, meus irmãos. Deus está quebrando o cadeado. Deus está quebrando a algema, meus irmãos. Para libertar os meus e os teus, meus irmãos. Porque só Deus pode fazer o que você não pode, meus irmãos. Ele bebê, ele bebê. Ele bebê, ele bebê, ele bebê. Ele bebê, ele bebê. Recebe cura aí onde você se encontra. Receba libertação. Ele bebê, ele bebê. Porque Deus é Deus de libertar. Deus é Deus de cura, meus irmãos. Ele bebê, ele bebê. Recebe força aí. Ele bebê. Se você se encontra sem força, vai recebendo força. Vai sendo renovado. Ele bebê, ele bebê. Ele bebê, ele bebê. Ele bebê, ele bebê. Deus hoje está quebrando todas as algemas, meus irmãos. Todo cadeado, toda corrente. Para libertar os meus e os teus, meus irmãos. Para dar vida, meus irmãos. Está curando, está libertando. Ele bebê, ele bebê. Deus hoje está derrubando o gigante, meus irmãos. Esse gigante já caiu por terra da minha e da tua vida, meus irmãos. Porque a minha e a tua família, meus irmãos, é de Deus, meus irmãos. O inimigo não pode tocar, meus irmãos. Nem em mim, nem nos teus, meus irmãos. Nem em mim, nem em você, nem no meu, nem nos teus, meus irmãos. Porque a minha e a tua família, meus irmãos, é de Deus, meus irmãos. Ele bebê, ele bebê. E hoje o inimigo vai ter que soltar o que é meu e que é teu, meus irmãos. Porque Deus hoje está entrando com libertação. Deus hoje está entrando com cura, meus irmãos. Deus hoje está salvando. Ele bebê, ele bebê. Ele bebê, ele bebê. Ele bebê. Tá, 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 tá. Esse gigante vai ter que cair por terra, meus irmãos, da tua vida, da minha, da tua casa, da minha, da tua família, meus irmãos. Ele bebê, ele bebê. Porque quando Deus chega, meus irmãos, tem que ter algo diferente, meus irmãos. Quando Deus chega, tem que ter algo diferente, meus irmãos. Quando Deus chega, meus irmãos, as trevas tem que bater de retirada, meus irmãos. A legião tem que bater de retirada, meus irmãos. Toda entidade, todo demônio, meus irmãos, tem que bater de retirada, tem que cair por terra da minha, da tua vida, da minha, da tua casa, da minha, da tua família, meus irmãos. Ele bebê, da minha, da tua saúde, meus irmãos. Da minha, da tua vida sentimental, meus irmãos. Ele bebê, da minha, da tua finanças, da minha, da tua casa, da minha, da tua família, meus irmãos. Ele bebê, ele bebê, ele bebê. Ele bebê. Ele bebê. Ele bebê. Todo mal vai ter que sair, meus irmãos. Vai ter que pegar sua bagagem, vai sair de retirada. Da minha, da tua vida, da minha, da tua casa, da minha, da tua família, da minha, da tua saúde, da minha vida sentimental, da tua vida sentimental, meus irmãos. Ele bebê, todo mal vai sair de retirada. Vai bater de retirada hoje, meus irmãos. Vai pegar a bagagem e vai sair de retirada para nunca mais voltar, meus irmãos. Porque Deus hoje é libertação na minha, tua vida, na minha, tua casa, na minha, tua família. E Deus hoje está entrando com libertação, com cura, com salvação, meus irmãos. Ele bebê, ele bebê, ele bebê. Olha ele quebrando as algemas, os cadeados, as correntes. Ele bebê. Tá, tá. Deus hoje está abrindo o mar, meus irmãos, para mim você passar, para mim você cantar o hino da vitória, para mim você dar o nosso testemunho, meus irmãos, dizer que só o Senhor é Deus, dizer que só Ele faz, meus irmãos, porque nessa noite, meus irmãos, Deus vai fazer o impossível acontecer na minha tua vida, meus irmãos, porque Ele vai abrir o mar, meus irmãos, para mim você passar, meus irmãos, para dar a minha tua vitória, meus irmãos. Ele bebê, ele bebê, ele bebê, ele bebê.
Porque aquele que começou a boa obra, meus irmãos, na tua vida, ele é fiel para terminar, meus irmãos. Ele não deixa nada pela metade não, meus irmãos. E nessa noite Deus está concluindo, meus irmãos, o que ele começou na minha tua vida, meus irmãos. Eu e você vamos contar o nosso lindo testemunho. Eu e você vamos cantar o hino da vitória, meus irmãos. Dizer que só o Senhor é Deus. Dizer que só o Senhor faz, meus irmãos. Porque o que você não pode fazer, meus irmãos, só Deus. Porque Deus é Deus das causas impossíveis, meus irmãos. Ele bebê. Esse gigante, meus irmãos, da minha tua vida hoje já caiu por terra, meus irmãos. Já caiu por terra, meus irmãos. Porque ele não pode mais do que o nosso Deus, não, meus irmãos. Ele bebê. Ele já bateu de retirada. Ele já pegou a bagagem dele, já bateu de retirada, meus irmãos. Ele bebê. Ele bebê. Ele bebê. Ele bebê. Ele bebê. Ele bebê, porque o que é meu e teu é meu e teu, meus irmãos. Ninguém pode tomar, ninguém pode ficar, meus irmãos, porque foi Deus que deu. Não tem legião, não tem entidade, não tem nada, meus irmãos, que possa ficar com aquilo que é meu e teu, meus irmãos. Porque Deus nessa noite, meus irmãos, já deu ordem, meus irmãos, para soltar o que é meu e o que é teu, meus irmãos. Porque o que é meu e teu é meu e teu, ninguém pode tomar, ninguém pode ficar, porque foi Deus que deu. Ele bebê, 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 ele bebê. Irebe. Irebe bebê. Irebe bebê. Irebe. 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 Oh, glória, aleluia, Jesus. Agora a irmã Tatiana vai louvar, meus irmãos. E eu creio que Deus vai falar com meus irmãos através do louvor também. Amém, meus irmãos? Oh, glória. Oh, Deus tremendo. O medo vem a todo instante pra querer minha fé roubar, dizendo: você já tentou demais, agora pare de sonhar. Então fui ler os meus projetos e comecei a analisar, dizendo: é distante da minha realidade, preciso rabiscar. Ouvi a voz de Deus bradar, oh glória, dizendo: filho, espere um pouco, que agora eu vou falar. Eu não te trouxe até aqui para morrer. Será que você se esqueceu que eu penso mais alto que você? Que o meu caminho é maior que o seu?
projetar. Não risque nada do papel, porque eu sou fiel para realizar. Quem começou a boa obra é fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora, ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar. Porque mais fiel que ele nunca houve, não haverá. O homem te prometeu e depois se arrependeu, mas fiel é Deus, fiel é Deus. Disse que ia te ajudar e depois foi embora, mas fiel é Deus, fiel é Deus. Não muda, não falha, mas sempre chega na hora exata. Ele não mente, não se arrepende, pois ele vela por sua palavra. Já prepare o coração para ver Deus contemplar essa linda obra que ele começou na sua vida. E você vai cantar. Quem começou a boa obra é fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora, ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar. Porque mais fiel que ele nunca houve, não haverá. Mais fiel que o meu Deus nunca houve e jamais haverá. Oh, glória! O homem, meus irmãos, pode prometer para mim, para você e não cumprir. Mas Deus não, meus irmãos. Quando ele promete, ele cumpre. Porque Deus não é um para que minta e muito menos é um para que venha se arrepender. Então que nessa noite você só descanse no Senhor e vá dormir tranquilo e se aquete. Porque o choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. E Deus é Deus surpreender a você. Então que você vá dormir tranquilo e descanse no Senhor. Amém, meus irmãos? E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana ter da palavra. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor. E tenham todos uma ótima noite e um ótimo final de semana.